A pedagogização do conhecimento, estudos sobre recontextualização. Este artigo busca demonstrar como o conceito de competência, que surgiu em diferentes campos das ciências sociais, entrou na área da educação, em estreita relação com o aparecimento das pedagogias invisíveis. Contrapondo-se a ele, definiu-se o conceito de desempenho, articulando agora com as pedagogias visíveis. Analisa-se diferenças existentes na utilização desses conceitos, decorrentes do fato de que diferentes fundamentos os alicerçam. Mostra-se também a relação entre as diversas formas de desempenho e competência nos contextos educacionais mais amplos, que abrangem processos escolares e não escolares, e a construção de identidades, implicando como este último processo, tido como dinâmico, é perpassado por resistências e oposições. Por último, procura-se identificar na fase atual do capitalismo o processo de construção de identidades privilegiando pela educação escolar, bem como seus conflitos com outros processos análogos que se dão fora da escola. A presença desses conflitos abre, no entanto, a possibilidade de uma reavaliação crítica das instituições escolares e dos princípios e dos aspectos focalizados em seus discursos. Títulos merecem ser estudados por eles mesmos, não como meras formas estéticas, mas também como significadores das relações de poder no campo intelectual. Assim, é bem provável que, na década de 1950, o título deste trabalho fosse Conhecimento e Socialização, o caso da educação, como acentuadas implicações estruturais e funcionais. Nos anos 70, um título mais adequado talvez fosse Conhecimento e Reprodução Cultural, com uma ressonância autosseriana. Porém, na década de 80, talvez tivéssemos algo como a construção pedagógica do sujeito, uma tecnologia. Escolha nitidamente Foucaultiana. Hoje, na década de 90, a escolha certamente recairia em conhecimentos e subjetividades, uma narrativa pós-moderna. Meu título, devo confessar, parece situar-se num meio termo, talvez uma tentativa de transmitir as ambiguidades epistemológicas contemporâneas. Conhecimento, localização e autores. Na década de 60, eu diria que ocorreu uma convergência considerável no campo das ciências sociais e psicológicas, uma convergência que talvez tenha sido única no que diz respeito à série de disciplinas díspares envolvidas. Essa convergência incluía disciplinas como epistemologias, métodos de pesquisa e princípios de descrição radicalmente opostos e merece ser estudada à parte pela sociologia do conhecimento. O trabalho inicia-se com a análise de uma convergência conceitual dentro do campo sociopsicológico e linguístico no início da década de 1990 e prossegue analisando as consequências da recontextualização desse conceito nos campos de recontextualização pedagógica. De dois modelos pedagógicos fundamentais, surgem uma tipologia complexa de modos pedagógicos e as identidades que esses modos projetam. A institucionalização desses modos e sua mudança são investigadas, comparando-se às identidades projetadas pelo sistema educacional e a formação das novas identidades do que se chama capitalismo de transição. No entanto, a origem dessa convergência não é o objeto deste trabalho, mas sim sua consequência pedagogizadora. Nossa análise da lógica social deste conhecimento pode ser útil para o estudo de suas origens. O conceito de conhecimento que tem em mente passou por todas as principais ciências sociais de uma forma ou de outra. Trata-se do conceito de competência. Na década de 1960 e início da década de 1970, este conceito pode ser encontrado nas áreas indicadas a seguir, podendo até mesmo ser que o conceito esteja oculto no modelo de jogos de linguagem de Wittgenstein. Linguística, competência linguística, Chomsky. Psicologia, competência cognitiva, Piaget. Antropologia social, competência cultural, Lévi-Strauss. Sociologia, competência dos membros, Garfinkel, que são realizações práticas. Sociolinguística, competência comunicativa, Delheims. O conceito refere-se aos procedimentos para fazer parte do mundo e construí-lo. As competências são intrinsecamente
criativas e se adquire tacitamente por meio de interações informais. São realizações práticas. A aquisição desses procedimentos está além da esfera das relações de poder e de seus posicionamentos diferenciais e desiguais, ainda que a forma que essas realizações possam assumir não esteja claramente fora das relações de poder. Nessa perspectiva, os procedimentos que constituem uma determinada competência podem ser considerados como sociais. A negação da ordem social como prática, estruturação cognitiva, aquisição da linguagem e novas elaborações culturais com base nas que já existiam. Esses procedimentos não foram legados por qualquer cultura e, nesse sentido, não pertencem a nenhuma especificamente. Eles podem repousar sobre uma base biológica, como é o caso em Chomsky, Piaget e Lévi-Strauss, porém definitivamente não em Garfinkel. No entanto, essa base biológica não origina atributos fixos e mutações. Ao contrário, aponta para variedade e possibilidades, um biologismo progressista. Embora não seja especificamente vinculado ao conceito de competência, tentarei demonstrar mais adiante que essa base traz consigo um possível antagonismo para a comunicação, especificando por meio de procedimentos explícitos e formais e sua base institucional, uma tendência a adotar o populismo. Jones Morrow, 1995. Competência e sua lógica social. Quero agora examinar aquilo que poderia ser chamado de lógica social desse conceito. Por lógica social, refiro-me ao modelo implícito do social, o da comunicação, da interação e do sujeito inerente ao conceito. Eu diria que uma análise da lógica social de competência revela, número 1, anúncio de uma democracia universal de aquisição. Todos os sujeitos são intrinsecamente competentes e todos possuem procedimentos em comum. Não existem déficits. Número 2. Que o sujeito é ativo e criativo na construção de um mundo válido de significados e prática. Aqui há diferenças, porém não déficits. Tomemos a criatividade na produção da linguagem, Chomsky, a criatividade no processo de acomodação, Piaget, a bricolagem em Lévi-Strauss, as realizações práticas de um membro, Garfinkel. 3. ênfase no sujeito capaz de se autorregular, o que é um desenvolvimento positivo. A instrução formal não promove outro avanço ou expansão além desse. Os socializadores oficiais são suspeitos, pois a aquisição desses procedimentos constitui um ato tácito, invisível, não sujeito à regulação pública. Número 4. Visão crítica cética das relações hierárquicas. Isso é continuação do ponto 3, pois, de acordo com algumas teorias, a função dos socializadores não deve ir além da facilitação, acomodação e controle do contexto. As teorias sobre competência têm um tom emancipatório, sem dúvidas em Chomsky e Piaget. A criatividade situa-se fora da cultura, é inerente ao trabalho mental. Número 5. Mudança da perspectiva temporal para o tempo presente. O tempo apropriado procede do ponto de realização da competência, uma vez que é esse ponto que revela o passado e prenuncia o futuro. Obviamente, essas 5 características da lógica social não se aplicam igualmente a todos os usos do conceito, porém a maioria se aplica. Além disso, a ênfase sobre uma característica pode ser maior em um uso do que em outro. Resumindo, em termos gerais, de acordo com as teorias da competência, existe uma democracia inerente de procedimentos, uma criatividade inerente e uma autorregulação virtuosa e inerente. E, se não forem inerentes, os procedimentos advêm do exterior e contribuem para a prática social como um potencial criativo. No entanto, esse idealismo da competência, a celebração do que somos em comparação com aquilo que nos tornamos, tem seu preço. Isto é, o preço da separação do indivíduo, da análise, da distribuição de poder, dos princípios de controle que, seletivamente, especializam modos de aquisição e realização. Assim, o anúncio da competência desloca-se
dessas especializações seletivas e, portanto, desloca-se das macroimperfeições do microcontexto. Não é difícil, contudo, ver a repercussão do conceito de competência nas ideologias liberais, progressivistas e até mesmo radicais no final da década de 1960, bem como de seus patrocinadores, principalmente aqueles que dominavam a educação. E é nisso que agora quero me concentrar. É óbvio que, ao elaborar essas teorias, os teóricos da competência tinham pouca ou nenhuma preocupação com a educação. Seus textos criavam posições e se dirigiam, geralmente de forma antagônica, a outros textos do campo intelectual, naquilo que chamamos de campo da produção do discurso. Esses textos extraíram sua importância da relação com outros textos, por exemplo, Chomsky e os gramáticos dos constituintes imediatos, Piaget e o behaviorismo, Garfinkel e o funcionalismo estrutural, Lévi-Strauss e suas estruturas inconscientes contra as particularidades dos grupos e indivíduos. Embora seja verdade que Chomsky, Piaget e Lévi-Strauss operavam com variedades de estruturalismo, certamente esse não é o caso de Garfinkel e da etnometodologia. Tampouco é o caso da competência comunicativa na sociolinguística de Delheims. O conceito de competência tem, portanto, raízes epistemológicas diferentes, até mesmo opostas. O que provavelmente havia de comum entre todos os teóricos era uma postura antipositivista. O que está em questão é como um conceito que surgiu no campo intelectual e cujos autores tinham pouca ou nenhuma relação com a educação, passou a desempenhar um papel tão central na teoria e prática da educação. Apontei para a convergência dentro do campo da produção do discurso intelectual, das disciplinas das ciências sociais e psicologia para o conceito de competência e extrair aquilo que entendo ser a lógica social que subjaz ao conceito. Indiquei que essa lógica social era particularmente interessante para os ocupantes de uma posição especializada no campo da recontextualização pedagógica. De fato, a lógica social interessava aos membros dominantes no campo oficial de recontextualização. Plowden, Report, 1969. No início da década de 1960, a lógica social da competência predominava tanto no campo da recontextualização pedagógica quanto no campo oficial de recontextualização pedagógica, o que era uma convergência em comum. Percebe-se nitidamente que nem todas as disciplinas pedagógicas foram influenciadas pelo mesmo conceito de competência. Piaget foi mais importante para a psicologia educacional e para a educação primária. Chomsky, mais relevante para a psicologia e para a linguística. Etnometodologia e competência comunicativa para a sociologia da educação britânica. A competência comunicativa de Labov e Chomsky para os estudos de linguística. Na verdade, no último caso, Halliday foi convocado e sua teoria recontextualizada para fornecer um conceito de competência contextual ou competência genérica. Modelos pedagógicos, competência e desenvolvimento. Quero agora mostrar que a competência recontextualizada criou uma prática pedagógica específica, basicamente na pré-escola e na escola primária. Para isso, vou criar dois modelos comparativos de práticas e contexto pedagógicos. Comparei um modelo de competência com um modelo de desempenho. Quadro 1. Resumidamente, um modelo de desempenho de prática e contexto pedagógico coloca a ênfase na produção do adquirente, um texto específico que o adquirente deve elaborar, e nas habilidades especializadas e necessárias para a produção desse texto ou produto específico. Quadro 1. Conhecimento recontextualizado. Modelos de competência, modelo de desenvolvimento. 1. Categorias. Espaço, tempo, discurso. Modelo de competência, fracamente classificado. Modelo de desenvolvimento, fortemente classificado. Orientação da avaliação,
modelo de competência, presenças, modelo de desempenho, ausências. Controle, modelo de competência, implícito, modelo de desenvolvimento, explícito. Texto pedagógico, modelo de competência, adquirente, modelo de desempenho, desempenho. Autonomia, modelo de competência, elevada, modelo de desempenho, baixa, elevada. Economia, modelo de competência, custo elevado, modelo de desenvolvimento, desempenho, baixo custo. Discutirei esses modelos com referência às características que ambos têm em comum. 1. Categoria de tempo, espaço e discurso. 2. Orientação pedagógica para avaliação. 3. Controle pedagógico. 4. Texto pedagógico. 5. Autonomia pedagógica. 6. Economia pedagógica. 1. Discurso. Modelos de competência. O discurso pedagógico emerge na forma de projetos, temas, diversidade de experiências, uma base de grupo em que os adquirentes aparentemente têm controle significador sobre a seleção, sequência e ritmo. As regras de reconhecimento e elaboração de textos legítimos são implícitas. A ênfase recai na concretização de competências que os adquirentes já têm, ou considera-se que tenham. A estratificação desloca as diferenças entre os adquirentes. A classificação é fraca. Modelo de desempenho. O discurso pedagógico aqui provém da especialização dos sujeitos, habilidades, procedimentos que são nitidamente marcados com respeito à forma e função. As regras de reconhecimento e elaboração de textos legítimos são explícitas. Os adquirentes têm relativamente menos controle sobre a seleção, sequência e ritmo. São atribuídas notas aos textos dos adquirentes, desempenhos, e a estratificação desloca as diferenças entre os adquirentes. As classificações são fortes. Espaço. Modelo de competência. Existem poucos espaços pedagógicos especialmente definidos, embora os locais facilitadores, por exemplo, um tanque de areia, possam ser claramente determinados. Os adquirentes têm controle considerável sobre a construção de espaços como os locais pedagógicos e a circulação é facilitada pela falta de limites regulatórios que restringam o acesso e a movimentação. A classificação é fraca. Modelos de desempenho. O espaço e as práticas pedagógicas específicas são nitidamente marcadas e explicitamente reguladas. Os interstícios para que os adquirentes construam seu próprio espaço pedagógico são restritos. Os limites regulatórios que restringem o acesso e distribuem os movimentos são explícitos e bem demarcados. A classificação é forte. Tempo. Modelos de competência. Esses modelos selecionam o tempo presente como a modalidade temporal. O tempo não é explícita ou minuciosamente pontuado como marcador de diferentes atividades. Como sequência, a pontuação do tempo não constrói um futuro. Por isso, o tempo presente é enfatizado. Além disso, o sequenciamento fraco e implícito das diferentes atividades, sem uma sucessão aparente, combina-se com o ritmo fraco para enfatizar o tempo presente, visto que a ênfase recai naquilo que cada adquirente está revelando em um momento particular, que só o professor sabe, e que isto é o significador daquilo que o professor deveria tornar disponível. Então, a dimensão do tempo da prática pedagógica é o tempo presente da perspectiva do adquirente. Avaliação. Modelo de competência. Aqui a ênfase é dada naquilo que está presente no produto do adquirente. Tomemos como exemplo uma classe na qual um adquirente desenhou uma imagem. Provavelmente o professor dirá: "Que desenho encantador! Fale-me sobre ele." Os critérios de avaliação do discurso instrumental provavelmente são implícitos e difusos. No entanto, os critérios do discurso regulador, critérios de conduta, atitudes e relação, provavelmente são mais explícitos. Ver a seguir controle para posterior análise. Modelos de desempenho. A ênfase aqui está naquilo que está faltando no produto. Vamos considerar
uma classe na qual o adquirente terminou de pintar uma casa. Provavelmente o professor dirá: que casa graciosa, mas onde está a chaminé? Ou, se o aluno desenhou uma pessoa, o comentário pode ser: muito bem, mas seu homem só tem 3 dedos? Se a ênfase estiver naquilo que está ausente no produto do adquirente, então os critérios serão explícitos e específicos, e o adquirente tomará consciência de como reconhecer e realizar um texto legítimo. Controle. Modelos de competência. Uma vez que o espaço, o tempo e o discurso não originam enquadramentos e classificações explícitos, essas variáveis não podem construir nem transmitir ordens. A falta de enquadramento e classificações explícitos torna a possibilidade e o uso do controle posicional uma estratégia de baixa prioridade. Além disso, esse controle influi sobre o conceito de transmissor como facilitador e do adquirente como autorregulador. O controle, então, tende a ser inerente às formas personalizadas, que variam de aluno para aluno, que são realizadas em formas de comunicação com enfoques nas intenções, disposições, relações e flexibilidade do adquirente. Isso não significa que os modos posicional e imperativo de controle não ocorrerão, mas sim que se trata de modos menos privilegiados. Modelos de desempenho. O espaço, o tempo e o discurso originam classificações e enquadramentos explícitos que, embora possam abrir espaço para disputas, constituem e transmitem ordens. Esses enquadramentos e classificações são recursos de controle posicional que, por sua vez, legitimam os enquadramentos e as classificações. O próprio modo de discurso instrumental encerra os adquirentes em uma regulação disciplinadora que confere alta visibilidade a qualquer desvio. A economia dos modelos de desempenho, determinada por regras explícitas, faz do recurso a modos de controle pessoal uma opção menos atraente, uma vez que esses modos muitas vezes impõem comunicação prolongada em base individual. Devo esclarecer que os adquirentes desenvolvem estratégias para subverter as ordens, tanto no modo de competência como no modo de desempenho. Porém, as estratégias tendem a ser mais específicas. Texto pedagógico. Modelo de desempenho. Aqui o texto não é tanto o produto de um adquirente, pois esse produto implica algo mais além dele próprio. Revela o desenvolvimento da competência do adquirente, de modo cognitivo, afetivo ou social, e esses são os enfoques. O professor opera com uma teoria de leitura do produto que o adquirente lhe oferece ou não. Essa teoria de leitura marca a atuação profissional do professor e constitui recontextualização das ciências sociais e psicológicas, as quais legitimam esse modo pedagógico. Consequentemente, o significado dos signos de um adquirente não está ao alcance dos adquirentes, apenas do professor. Modelos de desempenho. Aqui o texto pedagógico é essencialmente o texto que o adquirente produz, isto é, o texto pedagógico é o desempenho do adquirente. Esse desempenho não é expresso por meio de notas. A atuação profissional do professor consiste em uma prática pedagógica explícita e no sistema de atribuição de notas, que origina um possível trabalho de correção, como a teoria diagnóstica correspondente, prática e distribuição de responsabilidades. Declarei anteriormente que os modelos de desempenho relativos à competência enfatizam o futuro. Contudo, com referência à produção de textos pedagógicos, pode-se dizer que os modelos de desempenho expressam o passado. A prática pedagógica que produz o texto posiciona o adquirente invisivelmente no passado e em seus rituais que produziram o discurso instrucional. Dessa maneira, nos modelos de desempenho, o futuro torna-se visível, mesmo se o que o constitui foi um passado invisível para o adquirente.
No caso dos modelos de competência, o futuro que é invisível para o adquirente, visível apenas para o professor, e o presente é continuamente visível. Autonomia. Modelos de competência. Esses modelos requerem um campo e um nível de autonomia relativamente amplos. Embora os professores de qualquer instituição de ensino provavelmente tenham autonomia reduzida para a sua prática pedagógica, uma vez que esse modo requer práticas homogêneas. Embora a construção de um contexto e práticas específicas tenham aspectos em comum, qualquer contexto e prática particular também dependerão das características particulares dos adquirentes e seus contextos. Com resultado, cada instituição requer um grau de autonomia para que isso seja concretizado. Os recursos pedagógicos exigidos pelos modelos de competência tendem a ser menos predeterminados na força de livros didáticos ou rotinas de ensino. Os recursos geralmente são elaborados pelos professores e, para isso, é preciso ter autonomia. Em relação aos modelos de desempenho, os modelos de competência não são tão suscetíveis a um exame minucioso e a uma responsabilização por parte do público, uma vez que é mais difícil avaliar objetivamente seus produtos. Por fim, os modelos de competência não foram feitos para futuros especializados e são, portanto, menos dependentes e menos regulados. Modelo de desempenho. É mais fácil discutir autonomia com respeito aos modelos de desempenho, uma vez que existem diferenças fundamentais em suas modalidades. Resumidamente, é possível distinguir entre o futuro do desempenho, que se referem somente a desempenhos que eu chamarei preliminarmente de modalidades introvertidas, e os futuros do desempenho que sejam dependentes de algum tipo de regulação externa, que eu chamarei inicialmente de modalidades extrovertidas. No caso das modalidades introvertidas, o futuro refere-se à exploração de um discurso especializado em si mesmo como atividade autônoma. No caso das modalidades extrovertidas, o futuro tende a depender de alguns tipos de regulação externa, por exemplo, a economia ou os mercados locais. No caso das modalidades introvertidas, enquanto o discurso especializado constrói, isso lhe é autorizado, autonomia, qualquer prática pedagógica particular e o desempenho do adquirente subordinam-se à regulação externa do currículo, no que tange à seleção, sequência, ritmo e critério de transmissão. Pode ser que, em virtude da forte classificação do discurso, espaço e tempo, a prática individual de ensino, ao contrário do que acontece nos modelos de competência, varie dentro dos limites dos desempenhos esperados dos adquirentes. No caso das modalidades extrovertidas, a autonomia é nitidamente menor em virtude da regulação externa dos futuros do desempenho. No entanto, aqui é possível, sob determinadas condições administrativas, que as instituições ou unidades organizadoras dentro das instituições desfrutem da autonomia quanto à maneira como distribuem seus recursos financeiros e discursivos para otimizar seu nicho de mercado. Economia. Modalidade de desempenho, de competência. Os custos de transmissão desses modelos tendem a ser mais elevados do que os custos de modelos de desempenho. Os custos incorridos na formação de professores tendem a ser altos em virtude da base teórica dos modelos de competência. A seleção de alunos tende a ser mais rígida, uma vez que as qualificações necessárias sejam talvez mais restritas e tácitas do que no caso dos professores das modalidades de desempenho. Além disso, existem custos invisíveis referentes a aspectos necessários para que o modelo de competência seja bem sucedido em seus próprios termos. Os custos invisíveis referem-se ao tempo despendido em cada tarefa. Geralmente o professor que tem que elaborar os recursos pedagógicos. A avaliação requer tempo para estabelecer o perfil do adquirente e, na discussão do
dos projetos em grupo, é necessário incluir a participação dos pais, fornecer feedback sobre o desenvolvimento do adquirente ou a falta de. E um outro fator que implica custo. Dentre as instituições, é necessário haver uma ampla interação entre os professores para fins de planejamento e monitoramento da prática, uma vez que a estrutura é mais elaborada do que recebida. Só raramente em custos invisíveis são implicitamente reconhecidos e incluídos os orçamentos, porém, fazem parte dos compromissos individuais do professor. Essa falta de reconhecimento pode tornar a prática pedagógica ineficiente em virtude das exigências da prática ou, caso essas exigências estejam preenchidas, a falta de reconhecimento pode originar ineficiência em virtude do cansaço dos professores. Modelos de desempenho. Os custos de transmissão desses modelos são relativamente menores do que os custos dos modelos de competência. No caso dos modelos de desempenho, a formação requer uma base teórica muito menos elaborada, de forma que essa base não exige tanto provisão do pessoal. O caráter explícito de transmissão faz com que esses modelos sejam menos dependentes dos atributos pessoais do professor, o que significa um número maior de professores disponíveis. A responsabilização é facilitada pela objetividade do desempenho e, assim, os resultados podem ser mensurados e otimizados. Os métodos de desempenho podem muito bem recorrer a pacotes e algoritmos para reduzir os custos de formação, aumentando assim o número de professores disponíveis. Geralmente, os modelos de desempenho são mais suscetíveis ao controle externo e seus aspectos econômicos. Por isso, o planejamento e o monitoramento não geram custos invisíveis, como acontece com os modelos de competência, devido às estruturas explícitas de transmissão e de seu progresso. Nenhum dos pontos acima substitui a importância do comprometimento, motivação e atributos pessoais do professor. Porém, essas qualidades operam dentro de modelos particulares. Modelos e seus modos. Eu indiquei que existem modelos de competência e modelos de desempenho, porém, até agora, forneci somente o modelo geral de cada modalidade. Será útil insistir um pouco mais nas diferenças entre esses dois modelos gerais antes de analisar suas variações. No caso dos modelos de competência, existe um enfoque em procedimentos comuns compartilhados dentro de um grupo. Nos casos por nós analisados, trata-se de grupos de crianças, mas esses procedimentos comuns podem muito bem ser compartilhados com outras categorias, por exemplo, comunidades étnicas, grupos de classes sociais. Nessa perspectiva, os modelos de competência são prognosticados em relações fundamentais do tipo similares a. As diferenças entre adquirentes não são sujeitas à estratificação, porém podem ser vistas como contribuições complementares à realização de um potencial em comum. Com base nisso, é possível distinguir três modos distintos de modelos de competência. Todos os três têm em comum um misto de emancipação e oposição, mas em graus diferentes e com enfoques diferentes. Farei a distinção entre esses modos em termos de localização das relações similares a. No primeiro modo, primeiro em termos históricos, as relações similares a localizam-se dentro do indivíduo e referem-se aos procedimentos que todos os indivíduos têm em comum. Esse modo se opunha ao que se considerava como forma de autoridade repressiva, geralmente na figura do homem, na família e na escola, assim como na indústria, era emancipatório com respeito ao novo conceito de criança a ser realizado por práticas e controles pedagógicos apropriados. Esse modo, que legitimava uma nova ciência sobre o desenvolvimento infantil, a profissionalização dos responsáveis pelo cuidado infantis
e carreiras profissionais para as mulheres tinha implicações para os fortes modos patriarcais da autoridade familiar. Essencial e resumidamente, o enfoque desse modo era sobre potencial intra-indivíduos, que poderia ser revelado por meio da prática e dos contextos pedagógicos apropriados. O modo poderia ser chamado de liberal progressivista. Foi desenvolvido, patrocinado e institucionalizado por aquela fração da nova classe média em ascensão, localizada no campo do controle simbólico. Bernstein, 1975, 1977, 1990, Jenkins, 1990. O segundo modo localiza relações similares a, não dentro do indivíduo, mas dentro de uma cultura local, da classe étnica regional. A referência aqui é quanto à validade das competências comunicativas intrínsecas a uma cultura local, geralmente dominada. Esse segundo modo pressupõe uma oposição entre prática pedagógica oficial predominante e as práticas e contextos pedagógicos locais. O segundo modo pressupõe um silenciamento do último pelo primeiro. Os patrocinadores desse modo mostram, ou tentam mostrar, que um grupo de competências, ciências, matemáticas, linguísticas, cognitivas, médicas e é gerado por práticas comunicativas locais, porém, estas são ignoradas, não percebidas ou reprimidas por membros dos campos pedagógicos oficiais. Chamarei esse modo de populista. O terceiro modo, porém, provém do segundo, pelo fato de localizar a competência dentro de um grupo ou classe dominada. Porém, ao contrário do primeiro, esse modo não enfoca competências inerentes, tampouco enfoca procedimentos intra-indivíduos, como faz o primeiro modo. O terceiro modo enfoca as oportunidades interclasses, grupos, materiais e simbólicas para atenuar seu posicionamento objetivo e dominante. A prática e os contextos pedagógicos criados por esse modo pressupõem um potencial emancipatório comum a todos os membros do grupo. Isso pode ser posto em prática por meio de uma investigação pelos próprios membros do grupo daquilo que os torna necessariamente impotentes em circulações de renovação pedagógica. A isso chamarei modo radical. Paulo Freire é um bom exemplo de criador desse modo. Esse modo é encontrado com mais frequência na educação informal de adultos. Em termos gerais, todos os três modos de competência enfocam relações similares a, embora essas relações tenham diferentes localizações. Todos os três enfatizam a diferença e não o déficit. Todos os três se opõem a procedimentos de estratificação, anunciam uma criatividade e emancipação em comum. Todos os três operam com formas de uma pedagogia invisível. Bernstein, 1975, 1977, 1990. No entanto, dentro do campo de recontextualização pedagógica, esses modos ocupam posições opostas. O terceiro modo, o modo radical, está ausente do campo oficial de recontextualização, CORE, e sua presença como uma posição no campo de recontextualização pedagógica, CRP, depende da autonomia desse campo. Da mesma forma que os diferentes modos de competência podem ser caracterizados, os diferentes modos de desempenho também podem ser caracterizados. Os modos de desempenho diferem uns dos outros de acordo com os modos de especialização de seus textos. Os modos de desempenho baseiam-se em diferentes princípios de construção de textos, em diferentes bases de conhecimento e diferentes organizações sociais, enquanto os modos de competência baseiam-se em diferentes localizações das relações similares a. Os modos de desempenho baseiam-se em relações diferentes de. Os modos de competência geralmente regulam o início da vida escolar dos adquirentes ou sessões de recuperação. Os modos de desempenho são empiricamente normais em todos os níveis de educação oficial. Dessa perspectiva, os modos de competência podem ser vistos como interruptores ou resistentes à normalidade ou podem ser apropriados pela educação oficial para finalidades específicas e locais. Varia a distinção dos três modos de desempenho de acordo com sua base de conhecimento, enfoque e organização social. Singulares. Singulares são estruturas do conhecimento cujos criadores apropriaram um espaço para dar a si próprios um nome exclusivo.
um discurso especializado, separado com seu próprio campo intelectual de textos, práticas, regras de entrada, exames, licenças para exercer, outorga de certificações e punições, física, química, história, economia, psicologia, etc. De modo geral, as disciplinas singulares são narcisistas, orientadas para seu próprio desenvolvimento, protegidas por limites e hierarquias fortes. Religiões. As religiões são construídas por meio da recontextualização das disciplinas singulares em unidades maiores, o que operam tanto no campo intelectual das disciplinas como no campo das práticas externas. As religiões são interfaces das disciplinas singulares e as tecnologias que elas tornam possíveis. Portanto, engenharia, medicina, arquitetura são regiões. Desculpe, o termo religião lê-se regiões. Regiões contemporâneas seriam ciência cognitiva, administração, análise de negócios, comunicações e mídia. A regionalização da educação superior tem avançado a passos largos nas novas universidades, como pode ser comprovado por uma rápida passagem de olhos nos prospectos de cursos oferecidos por essas instituições. Que disciplinas passam a fazer parte da região dependerá do princípio de recontextualização de sua base social. Dessa forma, as disciplinas singulares que entram na medicina expandiram-se para incluir a sociologia da medicina. A regionalização enquanto procedimento discursivo ameaça as culturas pedagógicas dominadas pelas disciplinas singulares e gera questões sobre a legitimidade dessas culturas, por exemplo, jornalismo, dança, esporte, turismo, como estudos universitários. No entanto, as mudanças na reprodução de disciplinas tradicionais singulares como base do curso para a formação modular facilitam a regionalização. A regionalização necessária enfraquece tanto a base discursiva autônoma quanto a base política das disciplinas tradicionais singulares e, assim, facilita as mudanças nas estruturas organizacionais das instituições em direção a um maior controle administrativo central. As regiões têm talvez autonomia sobre seus conteúdos de forma que respondam melhor a ser mais afetadas pelo mercado que faz uso de seus produtos. A crescente regionalização do conhecimento é, então, um bom indicador de sua tecnologização, descentralização do controle administrativo e dos conteúdos pedagógicos recontextualizados de acordo com a regulação externa. Aumentar a regionalização implica o enfraquecimento da força da classificação dos discursos e de suas identidades narcisistas e, assim, uma mudança de orientação de identidades em direção a uma maior dependência externa, uma mudança de identidades introjetadas para as identidades projetadas. Ver discussão mais adiante. É interessante notar que a organização do discurso no nível da escola é firmemente baseada em disciplinas singulares, apesar dos movimentos em direção à regionalização da educação superior. De fato, a tentativa de introduzir temas que cortem o caminho das disciplinas singulares conforme determinado pela Education Reforms Act 1998, Lei da Reforma Educacional de 1998, foi ineficiente. Talvez o equivalente da regionalização na educação superior seja a mudança para habilidades genéricas no nível da escola básica. Genérico. Esse modo de desempenho é recente e se distingue dos outros modos pelos seguintes aspectos. 1. Localização da recontextualização. Os modos genéricos são elaborados e distribuídos fora e de forma independente dos campos de recontextualização pedagógica. Esses modos originam-se no Manpower Service Commissions, MSC, 1970 e 1981, Comissão de Serviços de Mão de Obra, e da Training Agency, TA, 1989, Agência de Treinamento, sob a égide do Departamento de Emprego, como aponta Morrow e Ixox, 1995. Os programas foram desenvolvidos a partir de um trabalho anterior da MSC/TA, com elementos componentes do emprego em associação com a Young Training Shaman,
EWTS, Esquema de Treinamento da Juventude. Esses programas desenvolveram-se de acordo com uma metodologia especial de competências empregadas no uso da análise funcional, Jones Moore, 1995, pela National Council for Vocation Qualifications, Conselho Nacional de Qualificações Vocacionais, em seus programas padrão. Ver também Helland, 1994, Herald, 1994. 2. Enfoque. Os modos genéricos são basicamente dirigidos para experiências extraescolares, trabalho e vida. 3. Localização. Os modos genéricos são predominantemente, porém não exclusivamente, encontrados em Further Education, cursos técnicos e profissionalizantes. Jones e Murrow, 1995, afirma que o impacto da competência, lê-se desempenhos genéricos, sobre o setor FE, no qual a influência é mais marcante, envolve uma reestruturação importante da cultura profissional, práticas de trabalho, estilo de administração de faculdade e condições de serviço que subverteram tanto a educação liberal quanto a tradição das profissões técnicas. 4. Reconhecimento inadequado. Os modos genéricos são produzidos por uma análise funcional das características subjacentes necessárias para a execução de uma habilidade, tarefa, prática ou mesmo uma área do trabalho. Essas características subjacentes e aparentemente necessárias são conhecidas como competências, como Jones e Morrow, 1995, analisam de maneira convincente. Essas características subjacentes e tácitas, identificadas como competências, ressonâncias apropriadas de um modelo de oposição, silenciam a base cultural das habilidades, tarefas práticas e áreas de trabalho, originando um incipiente conceito de capacitação. Ver também White, 1991. Modelos, oposições e identidades. Agora já posso elaborar o potencial discurso do campo de recontextualização que caracteriza o contexto contemporâneo. Atualmente, o tipo de discurso apropriado depende mais e mais da ideologia dominante no campo oficial de recontextualização, CORE, e da relativa autonomia do campo de recontextualização pedagógica, CRP. Essas questões serão discutidas na próxima sessão, na qual examinarei a mudança inicial dos modelos de desempenho para os modos de competência, bem como a mudança reversa dos modos de competência para os modos de desempenho. Aqui quero examinar as oposições e a construção de identidades inerentes aos diferentes modelos e modos. As divisões dentro e a oposição entre os modelos de competência e desempenho criam 3 modos de competência: liberal, progressivista, populista e radical. Os 3 modos de desempenho, disciplinas singulares, o modo especialista, regional e genérico. Os modos de competência são considerados terapêuticos, porém capacitadores por seus patrocinadores, embora os objetivos de cada modo sejam diferentes, ao passo que os modos de desempenho, pelo menos os regionalizados e os genéricos, servem a finalidades econômicas e são considerados instrumentais. É possível constatar que os modos diferentes de ambos os modelos significam posições opostas no campo da recontextualização. No caso dos modelos de competência, o modo liberal progressivista e o modo populista são opostos, pois o último acusa o primeiro de retirar o adquirente de seu contexto local cultural. O modo radical se opõe a ambos os modelos, uma vez que eles deixam de posicionar o discurso pedagógico na contenda política e também de utilizar esse discurso como meio de mudar a consciência política. No caso dos modos de desempenho, existe um potencial, que muitas vezes se concretiza, de oposição entre os modos especialistas, disciplinas singulares e as novas regiões. Essas são consideradas como categorias mistas, suspeitas e que competem pelos parcos recursos existentes. Todos os modos de competência, apesar das oposições, têm em comum a preocupação com o desenvolvimento liberal progressivista, o reconhecimento populista e a mudança radical da consciência.
Os modos de competência são terapêuticos e diretamente conectados com ao controle simbólico. Os modos de desempenho, e principalmente sua mudança, estão mais diretamente ligados à economia, embora não tenham nitidamente funções de controle simbólico. No entanto, o quadro é mais complexo para esses modos, como veremos agora. A evolução de uma série de disciplinas singulares e estruturas de conhecimento especializado da divisão do trabalho discursivo é basicamente um fenômeno do século XIX. O desenvolvimento da língua inglesa estava ligado ao desenvolvimento do nacionalismo e da posição internacional da Grã-Bretanha ao final do século XIX. O desenvolvimento da Universidade de Londres, como suas estruturas de conhecimento especializado em instituições especializadas, escolas e institutos, está ligada à administração do Império. O desenvolvimento das ciências sociais e econômicas está ligado às novas tecnologias de mercado e à administração de subjetividades. Os clássicos proporcionaram acesso privilegiado aos níveis administrativos do serviço civil. As ciências especializadas forneceram a base para as tecnologias materiais. No entanto, apesar desses vínculos externos, as disciplinas singulares são como uma moeda de duas faces, de forma que é possível ver somente uma face por vez. A face sagrada separa-se, legitima sua diversidade e cria identidades exclusivas sem outras referências além da sua vocação. A face profana aponta para os seus vínculos externos e as lutas internas pelo poder. Do ponto de vista organizacional e político, as disciplinas singulares elaboram a manutenção de limites nítidos. Deste ponto de vista, as disciplinas singulares desenvolvem uma nítida autovedação autônoma e identidades narcisistas. Essas identidades são elaboradas por procedimentos de introjeção. As regiões são recontextualizadas das disciplinas singulares e a face interna está voltada para as disciplinas singulares, enquanto a externa está voltada para os campos externos da prática. As regiões universitárias clássicas, medicina, engenharia, arquitetura, refletem essa dupla posição, pois as ações profissionais determinam os padrões da prática e muitas vezes o credenciamento ou um credenciamento adicional. Se as disciplinas singulares foram a forma modal das organizações discursiva durante os 100 anos entre meados do século XIX e meados do século XX. É possível que as regiões, lê-se aqui regiões ou áreas, no sentido de áreas do conhecimento. É possível que as regiões se tornem a força modal a partir do nível do final do século XX. As identidades produzidas pelas novas regiões, áreas, mais provavelmente se voltarão para os campos da prática e, assim, sua disputa tenderão a ser dependentes das necessidades desses campos. Aqui, as identidades são o que são e aquilo que se tornarão, como consequências da projeção daquele conhecimento como prática em algum contexto, e o futuro daquele contexto regulará a identidade. A volatilidade daquele contexto controlará a natureza da regionalização do conhecimento e, assim, a identidade projetada. Se os procedimentos de introjeção elaboram as identidades produzidas pelas disciplinas singulares, então os procedimentos de projeção elaboram as identidades produzidas pela nova regionalização do conhecimento. O terceiro modo de desempenho genérico é complexo. Compreende as características fundamentais de todos os modos de competência, isto é, as relações similares a. No entanto, o que é similar a, no caso dos modos de competência, é uma sensibilidade comum à humanidade, modo liberal progressivista, uma cultura local em comum, modo populista, uma posição e oposição em comum, modo radical. O que é similar, no caso dos modos genéricos, é um conjunto de habilidades, em geral, subjacentes a uma gama de desempenhos específicos. Dessa forma, os modos genéricos e os desempenhos
que eles originam estão diretamente ligados a instrumentalidades do mercado, à construção daquilo que é considerado desempenho flexível. Dessa perspectiva, sua identidade é elaborada pelos procedimentos de projeção, apesar da semelhança superficial com modos de competência. A figura 1 determina as possibilidades discursivas do campo da recontextualização em dois eixos, controle e discurso. O controle se refere à função terapêutica e econômica geral. O discurso se refere ao modo pedagógico. O modo de desempenho especialista, disciplinas singulares, é ambíguo, com respeito à construção e controle da identidade. O modo autônomo é ambíguo, uma vez que o contexto atua seletivamente, seja a autonomia enfatizada e a dependência mascarada, ou seja, a dependência adotada de forma pragmática. Dessa forma, a identidade aqui é desintegrada, embora seja gerencial, quando os elementos introjetados e os elementos projetados podem ser realizados em contextos distintos, isto é, fortemente classificados. O modo dependente é mais claro. Aqui o desempenho é dependente do econômico e o discurso é explicitamente aplicado. As exigências econômicas, ou aquilo que é considerado como sendo exigências, atuam seletivamente sobre o enfoque do discurso. Figura 1. O campo da recontextualização. Modo pedagógico, construção de identidade. Terapêutico, competência. Econômico, desempenho. No modo pedagógico, terapêutico, competência. Liberal, progressivista. Modo pedagógico, econômico, desempenho. Especialista. Autônomo, introjetado, interrogação. Dependente. Construção da identidade. Controle terapêutico, competência. Populista, radical e introjetado. Construção da identidade, econômico, desempenho. Regionalizado, genérico, projetado. Por fim, tenho considerado esses modelos e seus modos como descontínuos e como originadores de formas distintas. É fundamental entender que nem sempre é assim. Os modelos e modos podem originar aquilo que seria chamado de pacote pedagógico, em que se pode ocorrer misturas. Um modo terapêutico pode ser inserido em um modo econômico, mantendo seu nome e ressonância originais, e ao mesmo tempo originar uma prática oposta. O campo de recontextualização e sua dinâmica. Analisei a convergência no campo de produção do discurso para o conceito de competência e mostrei como ele deu origem à construção de uma modalidade pedagógica geral subjacente nos diferentes modos liberal, progressivista, populista e radical. Não há dúvida de que o modo liberal progressivista surgiu muito antes da convergência Jenkins, 1990, mas sua institucionalização no campo oficial de recontextualização somente ocorreu quando da publicação de Plowden Report, 1969. Discutirei agora como os modos de competência se tornaram posições dominantes no campo da recontextualização pedagógica no final dos anos 60. Também mencionei anteriormente como os modos de competência evocam as ideologias de emancipação prevalentes nessa área, embora isso não seja propriamente uma explicação. Como preparação para essa discussão, fiz o esboço de um modelo de desempenho generalizado antes de examinar seus vários modos. Nos anos de 1960 e início de 1970, o governo britânico não dispunha de controle direto sobre os conteúdos pedagógicos e modalidades de transmissão, que estavam mais diretamente ligados à atividade no campo de recontextualização pedagógica. Em outras palavras, esse campo desfrutava naquela época de grande autonomia com respeito à formação dos professores. Essa formação era o resultado de posições pedagógicas discursivas naquele campo, responsáveis pela regulação de princípios recontextualizadores. A principal reforma educacional do período, a adoção do modelo compreensivo, que visava tornar a escola mais abrangente, mudou apenas a forma organizacional. O discurso pedagógico não era tema de legislação. A mudança de forma pelo Estado, no ímpeto do movimento a favor da redução de privilégios arbitrários, escolas seletivas, criou um espaço local autônomo para a elaboração do currículo e
forma de aquisição. A eliminação do processo de seleção, como resultado do movimento que visava a tornar a escola mais abrangente dentro do modelo da escola compreensiva, removeu um regulador fundamental da organização e das exigências curriculares da escola primária. Assim, tanto no nível primário como no nível secundário, existia um espaço pedagógico a ser apropriado pelas atividades do campo de recontextualização pedagógica. Os modos de desempenho eram ligados e legitimados pelas escolas de currículo tradicional, mais seletivas, e sua organização discursiva, códigos de disciplinas similares e códigos de coleção. Por sua vez, isso regulava o modo pedagógico dominante da escola primária, o modo de desempenho. Assim, o controle dos modos de desempenho no campo da recontextualização pedagógica estava ligado à estrutura organizacional e discursiva da educação primária e secundária. O modelo de educação compreensiva propõe um currículo de formação geral na educação básica, composto das disciplinas tradicionais e das outras ligadas aos diferentes setores da economia, como artes industriais, práticas comerciais e agrícolas, economia doméstica, etc. O propósito do modelo compreensivo é o de abrir aos alunos um leque de experiências escolares, superando o caráter acentuadamente acadêmico da formação mediante a introdução de disciplinas de conotação prática. O modelo de desempenho enfoca algo que o adquirente não possui, uma ausência, e, consequentemente, passa a enfatizar o texto a ser adquirido e o transmissor. Os modos de desempenho selecionam as teorias de aprendizagem de enfoque behaviorista, que são acentuadamente atomísticas, a partir do campo da produção do discurso. E esta seleção, recontextualização, traz consequências para as posições behavioristas no campo de produção do discurso. Isso ilustra a relação simbólica entre esse campo e o campo da recontextualização pedagógica. Com a mudança na estrutura organizacional da escola secundária, centrada no enfraquecimento da classificação, surgiu um espaço para a apropriação pedagógica tanto no nível primário como no secundário, não subordinado à regulação direta do Estado. Como esse espaço deveria ser preenchido, passou a ser uma função da educação primária e secundária. Em ambos os níveis havia um forte movimento em direção à modalidade de competência e seus modos, movimento esse poderosamente legitimado pela convergência no campo da produção do discurso. No campo da recontextualização pedagógica, com o enfraquecimento das posições de desempenho, as posições de competência, que eram previamente subordinadas, passaram a ser dominantes, dando ensejo ao surgimento de novas posições de competência. Do ponto de vista de posições de competência, os modos de desempenho eram baseados no conceito de déficit e os de competência no de captação. Assim, partindo dessa perspectiva, diferentemente da terapêutica, como identificado anteriormente, o modo liberal progressivista foi a base da captação cognitiva, o modo populista da capacitação cultural e o modo radical da capacitação política. Cada um desses modos recontextualizou diferentes teorias no campo de produção de discurso, como resumido anteriormente. Por conseguinte, na década de 60 e início da década de 70, embora o modelo de competência predominasse, havia modalidades opostas dentro do CRP, corrente de oposição entre os modelos liberal, progressivista, populista e radical. Afirmei que existia um novo espaço para a inserção de modelos pedagógicos gerados pelo CRP. O enfraquecimento da classificação discursiva adquirentes e contextos organizacionais facilitou a predominância das modalidades de competência e de seus modos tanto no COR como no CRP e, depois, na formação de professores e talvez até em sua prática em ambos os níveis, primário e secundário. Durante os anos 60, como resultado do envelhecimento gradual da população da pós-guerra, houve uma expansão das faculdades de educação e uma subsequente redução do controle do quadro de docentes e de estudantes. Além disso, ocorreu uma mudança no discurso em direção à maior especialização dos discursos teóricos e sua maior predominância. Um processo semelhante ocorreu na escola secundária, na qual a falta de professor deslocou as relações de poder, ou seja, o poder seletivo da administração passou para a
dos professores. Ao mesmo tempo, como se vivia em um período de pleno emprego, as escolas transferiram o seu foco de atenção para as questões de abordagem e que abordavam o universo das relações sociais, multiculturalismo, culturas jovens e do lazer. Não apenas foram criados novos espaços em todos os níveis educacionais, da educação superior até a pré-escola, mas também novas agendas começaram a preencher esses espaços. Assim, foi possível institucionalizar os modelos de competência e seus modos nos níveis primários e secundários, por conta do enfraquecimento geral do sistema de classificação dentro de e entre os diferentes níveis, bem como por meio da introdução de novos agentes que gozavam de autonomia perante o CRP, além da comunicação ideológica entre aqueles grupos e o COR. Na verdade, um conjunto ímpar de condições. Muitos já se escreveu sobre o papel cada vez maior da intervenção estatal a partir do final dos anos de 1970, e não se tem a intenção de analisar aqui a literatura publicada sobre o assunto. O movimento do Estado para controlar o conteúdo da educação ocorre antes do final de 1970, Conselho Escolar, mas o ímpeto fundamental ocorreu durante o regime Thatcher. Em todos os níveis do sistema educacional verificou-se uma combinação de centralização com referência às instituições locais e sua gestão, e de centralização com respeito ao seu monitoramento e financiamento, que mudou a cultura das instituições educacionais, suas estruturas administrativas internas, os critérios de nomeação de pessoal e, especialmente, as produções e suas práticas pedagógicas. A sobrevivência e o crescimento passaram, assim, a depender da otimização do nicho de mercado, de produções objetivas e de procedimentos de valor agregado. Ao mesmo tempo, a centralização de controle sobre os conteúdos da educação, a divulgação das responsabilidades das autoridades educacionais locais, o estabelecimento das comitês e a nomeação de autoridades geridos e aprovados pelo Ministério apropriado reduziram a autonomia do CRP e mudaram as posições predominantes dentro dele. Isso também propiciou a introdução de novos discursos, por exemplo, aqueles que voltados para a gestão e avaliação. A autonomia do CRP foi ainda mais reduzida pelo fato de a formação de professores passar a ter a escola como base, o que afetou os discursos pedagógicos teóricos e a sua pesquisa, reduzindo sua significância e mudando sua origem para atender interesses práticos e políticos. O deslocamento para modelos de desempenho e seus modos foi iniciado pelo COR, que havia passado a regular mais diretamente as práticas, os conteúdos e a pesquisa pedagógica. Que modo de desempenho regulava claramente qual prática dependia dos níveis de educação e distribuição curricular no interior das instituições, dentro de um determinado nível. Quero agora abordar a elaboração e inserção de modos genéricos como a base pedagógica da experiência de trabalho e de vida. Os modos genéricos não são meros procedimentos pedagógicos econômicos de aquisição, mas se baseiam em um novo conceito de trabalho e de vida, um conceito que bem poderia ser chamado de algo destinado ao curto prazo. Isto é, onde uma habilidade, tarefa ou área de trabalho passa por um processo de desenvolvimento contínuo, desaparecimento ou substituição, onde a experiência da vida não se pode basear nas expectativas de um futuro estável e de lugar que se ocupa nele. Nessas circunstâncias, considera-se absolutamente necessário o desenvolvimento de uma nova habilidade vital, capacitação, a habilidade de lucrar com a continuidade de reformas pedagógicas e assim enfrentar as novas exigências de trabalho e da vida. Essas reformas pedagógicas serão baseadas na aquisição de modos genéricos, dos quais se espera que concretizem todo o seu potencial de flexibilidade e transferência, não se limitando apenas a desempenhos específicos. Assim, os modos genéricos são totalmente estruturados no conceito de capacitação. Tal capacitação acentua algo que o ator deve
possuir para que possa ser formado e reformado da maneira mais apropriada de acordo com as contingências tecnológicas, organizacionais e de mercado. Esse algo que é crucial para a sobrevivência do ator, da economia e, presumivelmente, da sociedade, é a habilidade de ser ensinado, a habilidade de responder à pedagogia concomitante, subsequente, intermitente, de forma eficiente. Processos cognitivos e sociais serão especialmente desenvolvidos para tal futuro pedagogizado. Entretanto, a habilidade de responder a tal futuro depende da capacidade e não de uma dada habilidade. A capacidade de dar ao autor a possibilidade de se projetar de forma significativa e não de forma pertinente nesse futuro e de resgatar um passado coerente. Essa capacidade é o resultado de uma identidade especializada e isso procede a habilidade de responder a programas de reciclagem concomitantes e subsequentes. Nesse sentido, formar e reformar com eficiência depende de algo mais do que o seu próprio processo. Depende da elaboração de uma identidade especializada. Essa identidade, que é a interface dinâmica entre carreiras individuais e a base social ou coletiva, só pode ser elaborada em bases sólidas. Não é meramente a construção psicológica de um trabalho solitário à medida que passa por um processo de transição durante a qual se espera que o seu desempenho seja totalmente baseado na capacitação. Essa identidade surge de uma ordem social particular, por meio de relações nas quais ela se insere juntamente com outras identidades de reconhecimento recíproco, apoio, legitimação mútua e, finalmente, por intermédio de um propósito coletivo negociado. Parece haver um vazio no conceito de capacitação, um vazio que torna o conceito autorreferente e, assim, excludente. Se a identidade produzida pela capacitação é socialmente vazia, como é que o ator reconhece a si próprio e os outros? Por meio da materialidade do consumo, por sua distribuição, por sua falta. Aqui, os produtos de mercado transmitem os significadores com os quais as estabilidades, as orientações, as relações e as avaliações temporais são elaboradas. A extensão dos modos genéricos de sua base em práticas manuais para uma série de práticas e áreas de trabalho. Institucionaliza o conceito de capacitação com o objetivo pedagógico fundamental. O campo especializado de recontextualização produz e reproduz conceitos imaginários de trabalho e de vida que abstraem tais experiências de relações de poder, das condições vividas e negam as possibilidades de compreensão crítica.